Eita, glória a Deus, hein, gente? Estamos aqui com mais uma rica oportunidade no devocional. Já estamos em Gênesis capítulo 38, com o título Judá e Tamar. Pega sua Bíblia fechada, pega seu bloquinho, seu papel A4, um caderno para fazer as anotações, tanto na Bíblia quanto à parte. Pega a caneta, marca texto e vamos para o cantinho secreto. Bota a mão no seu coração, chegando no cantinho secreto e vamos orar. Pai, Filho e Espírito Santo, estamos diante da tua presença, louvando, bendizendo, adorando, glorificando o teu nome que é digno de toda a honra e toda a glória. Pedimos perdão dos nossos pecados, falhas, gestos e más conversações. E também, Senhor, pedimos a Ti neste momento que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para aprendermos de Ti nessa jornada e agregarmos também o que já aprendemos de Ti. Oh, glória a Deus! Amém? Agora abra sua Bíblia e leia todinho o capítulo 38. Se você não puder ler de uma vez, não tiver prazo, você divida quantas vezes você precisar durante a semana. Eu deixo aí já gravado para que você possa estar fazendo, né, no teu tempo, naquela horazinha que você pode, mas não deixa não, tá? De estar conhecendo um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos falar aqui do capítulo 38, que é Judá e Tamar. Judá era sogro de Tamar, né? Aqui nós vemos uma história de falta de palavra. Também nós vemos uma história de falta de diálogo. E também a gente vê uma sentença querendo colocar em cima de um defeito que a pessoa tem, sendo que a outra pessoa também não teve aquela misericórdia. Então a gente vê literalmente a palavra de Deus nos ensinando que nós devemos obedecer a Deus, continuar na conduta e trabalhar em cima de coordenadas espirituais, né? Por mais que você ache absurdo, mas trabalhar para que Deus, lá na frente, Deus conhece muitas outras coisas que nós não conhecemos. Aqui nós temos Judá, ele casou com a filha de um cananeu, que é Zua. Ele tinha 3 filhos, que era Onã e Zelá. Ele deu para Tamar o filho mais velho, primogênito, que era Só, gente, que ele fazia tudo mal aos olhos do Senhor. E camarada que desobedecia. Deus fez o quê? Matou ele. Versículo 7. E naquela época, gente, tinha assim, naquela época tinha uma lei chamada Levirato. Esta lei era uma lei que tinha que suscitar a descendência do morto, por exemplo. Ele não tinha descendente, né? Não tinha tido filhos. Então o irmão cobria aquela situação para honrar o irmão ali, né? Honrar o falecido. E casava com a viúva. Querendo ou não querendo, era a lei. Para garantir ali, né, a linhagem e a herança. Aí Tamar foi, Judá, né, o sogro. Judá foi e deu Onã. E aí Tamar possuiu lá, eles possuíram um ao outro. Só que também Onã foi desobediente a Deus, porque ao invés de Onã fazer ali, né, para obedecer, para suscitar o irmão, ele não completava o ato de intimidade. Ele jogava o sêmen na terra, que é pecado aos olhos do Senhor. E hoje em dia tem também pessoas que jogam o sêmen na terra, né? Fazendo masturbação, não tem? É pecado, tá? Naquela época Deus matava. Hoje nós temos a graça de Deus, né? Mas mesmo nessa graça, você toma cuidado, porque a graça pode te deixar vamos colocar uma palavra mais leve, pode te deixar sem direção, porque no fim você não vai para a glória, no fim você não tem um direcionamento. Então é pior a graça
Porque a graça te dá um tempo. E às vezes você acaba aquele tempo seu e você tá ali ainda achando que você tá na graça. E é muito perigoso, né? Porque é facilidade, te dá prazo. E às vezes aquele prazo, você já passou aquele prazo e você tá ainda, né? Achando que pode conduzir do seu jeito. Mas não pode, tá? Cuidado com a graça. Então aqui o que acontece? Deus matou mais um filho de Judá. Judá, ao invés de olhar os defeitos dos filhos dele, né? Ele pensou assim, que isso, o meu filho, o mais novo, o Zelá, ele não tem idade ainda. Mas está acontecendo alguma coisa que todos os meus filhos que casam com Tamar morrem. Então, ao invés de ele verificar o que aconteceu, né? Ver a personalidade, o que aconteceu com os filhos dele, por que Deus estava fazendo isso? Não, ele estava acusando Tamar. E aí ele aproveitou que o filho dele, o mais novo, Zelá, estava mais novo, ele falou assim, ó, Tamar, você vai para sua casa, casa dos seus parentes, retorna, e quando o Zelá estiver mais velho, a gente faz essa conexão novamente aí. Mas só que era mentira, né? Não ia fazer nada. E aí foi passando o tempo. E o que aconteceu? Tamar foi e falou assim, olha, ele não quer me dar o filho, né, dele mais novo, está me enrolando. Então o que ela fez? Ela soube que ele ia passar por um caminho. O que ela fez? Ela foi, você vai ler aí no decorrer, que eu tô aqui fazendo um respaldo da explicação para você entender. Aí o que ela fez? Ela tirou a parte da roupa dela de viuvez e vestiu de prostituta. E sentou ali no caminho. Quando ela sentou ali, ela cobriu o rosto, ninguém ia vê-la, né? O sogro chegou e falou que queria, né? Coabitar com ela, deitar com ela. E ela perguntou o que ele tinha para oferecer. Ela conhecia a artimanha dele e conhecia também a lei de Deus na época, que se a pessoa prostituísse, né, a pessoa era morta ou apedrejada. Então o que aconteceu? Ela já sabia sobre tudo isso e também sobre a intenção do sogro Judá. Ela foi e falou assim, olha, eu vou deitar com você sim, mas eu preciso que você deixe comigo pendente seu como garantia que você vai me pagar, porque ele pagava lá com cabrito, né, do rebanho, o melhorzinho que tá tendo. Mas só que ele não tinha na hora. E ele precisava deixar um penhor. Ela falou assim, olha, deixa o seu penhor. Esperta, né? O penhor dele, que significava o selo, o cordão e o cajado, que significava o selo, a identificação dele, né? A identificação de Judá. O cordão era pessoal, indicava a identidade de Judá. E o cajado era usado por líderes, né? E simbolizava autoridade. Então, praticamente, ela pediu o que nunca ninguém ia falar assim, não é ele. Não. Ela teve uma artimanha, né? Ali naquela hora, mas foi ao mesmo tempo com uma inteligência, né? Errado, porque todos estavam errados ali. Mas ela pegou. E quando chegou, passou um tempo, vai lá, volta, vai lá, meu funcionário, volta e entrega lá para aquela prostituta o cabrito dela, porque é o que eu prometi. Quando chegou lá e falou assim, eu não vi nenhuma prostituta lá. Não tem prostituta lá naquela região. Aí ele falou assim, beleza. Aí descobriu que Tamar estava grávida. A primeira coisa que ele falou, que era segundo a lei, lógico, a primeira coisa que ele falou, matar. Primeira coisa. Olha, Judá, você sabe que Tamar está grávida. Estava grávida de gêmeos, tá? Ele nem quis Judá procurar saber por que ela estava grávida. Imediatamente falou, leva para fora e queima. Tira-a para fora e queima.
porque ela foi conceber de um outro homem. E aí, quando ele falou, leva para fora e queima, quando foi lá pegar, ela falou assim, olha, eu vou apresentar três situações que ela pegou, né, para comprovar com quem ela tinha deitado, né, que ela pegou uma garantia, e essa garantia, ela pegou o selo, o cordão, o cajado. Aí ela falou assim, olha, eu quero apresentar esse daqui, ele falou que não sabe quem eu me deitei, então eu quero apresentar, leva lá para ajudar e fala com ele que esses três objetos aqui é da pessoa que ela deitou. E aí quando chegou que ele viu o selo dele, que era a identificação dele, o cordão que era pessoal, que era a identidade dele, que ele carregava no pescoço, o cajado, que era usado como símbolo de autoridade, que ele carregava na mão, ele falou assim, mais justa é ela, que era Tamar, do que eu. E nunca mais. E ele falou assim, não deis zelar para ela. E nunca mais ele concebeu, quer dizer, teve intimidade com ela. E ela teve gêmeos do sogro dela. Nessa situação a gente vê que as pessoas, elas têm mania de dar um jeitinho nas coisas ao invés de dialogar. E outras, acusar outros ao invés de olhar como ele fez com os filhos, acusava Tamar ao invés de acusar assim, observar também que eles são errados, né? Então, assim, nós aprendemos uma lição aí que tudo a gente tem que observar, orar e fazer de acordo com Deus as coordenadas espirituais que Deus tem nos concedido, que são as revelações que Ele nos dá naquela direção. Amém? Eu espero você na próxima leitura desse nosso devocional que estamos já finalizando.